hoje eu vou te mostrar o básico de hacking e mostrar alguns conceitos diferentes. Se tu acompanha meus vídeos, você conhece algumas ferramentas, que nem o Nmap para fazer varredura, o GoBuster para encontrar diretórios, o Hydra para quebrar senhas e o Burp Switch para interceptar requisições. Só que só saber da existência da ferramenta não é a resposta para tudo. Podia colocar aqui agora na tua frente, a ferramenta que consegue listar todas as vulnerabilidades de um sistema. Mas se você não souber nada do sistema, como explorar ou o que fazer com a informação, mano, a ferramenta é inútil na tua mão. Por isso que hoje a gente vai abordar o básico de pentest. Agora senta a bunda, anota e aprende. Hoje tu vai aprender a encontrar serviços expostos, encontrar diretórios escondidos, encontrar usuário e senha, acessar um servidor e escalar privilégio. Pensamento de hacking agora. A gente tem um IP e nada mais. Nenhuma informação, nenhum nome, e-mail, rede social, nada foi passado para nós. Apenas um IP. A gente pode ver o que tem por trás dele com a ferramenta Nmap, que consegue varrer um IP utilizando algumas técnicas avançadas de network. E passando apenas o Nmap e o IP, ele faz uma coisa chamada ping sweep. Isso significa que o Nmap tentará determinar quais hosts estão ativos na rede e enviando pacotes de ping, ou ICMP Echo Request. Descobrimos a existência das seguintes portas. E quando a gente tem um IP que possui uma porta HTTP aberta, a gente sabe que tem um site rodando nele. No geral, o IP é a verdadeira rota para um site, e eu vou te mostrar isso na prática. A gente consegue acessar o Google digitando google.com, mas vamos fazer diferente, vamos pegar o IP do Google, fazendo um ping nele para verificar a conectividade com o site. Como resposta, a gente obtém o IP do site. Além disso, ao colocarmos o IP no navegador, somos redirecionados para o Google. Isso mostra que mesmo quando digitamos o nome do domínio, google.com nesse caso, o navegador primeiro converte esse nome em um endereço IP correspondente para acessar o site. E esse processo é realizado pelo Sistema de Nome de Domínio, ou o DNS. O DNS ele atua como um diretório de endereços de internet. Ele traduz nome de domínio de endereço de IP. Quando digitamos google.com no navegador, ele envia uma consulta para o servidor do DNS e solicita o endereço de IP associado a esse domínio. Assim, ele permite que o navegador estabeleça a conexão com o site. Mas chega de nerdice, bora continuar. O site diz que está em manutenção. Que peninha, né? Um site funciona com rotas, e nesse caso a gente está na rota raiz. Cada uma dessas rotas tem arquivos diferentes, pois eles estão em um diretório diferente. E para enumerar diretórios, a gente tem a ferramenta GoBuster. Passando o que eu quero que ele procure, a lista e a URL, ele começa o trabalho. Nesse caso, eu passei uma lista pequena apelidada de Most Common, as mais comuns. E ele encontrou a rota /development. Aqui a gente tem uma página indexof/development. E isso pode ou não pode ser perigoso para o site. O indexof é um vazamento de diretório no site e pode conter algumas informações sigilosas. O primeiro arquivo mostra uma conversa entre devs chamado "-k" e "-j". E esse outro arquivo aqui só tá falando que a senha do J é fraca demais. Uma coisa interessante na conversa é a fala do "-k", dizendo o SMB foi configurado. O SMB, ou Server Message Block, é basicamente uma forma de conectar computadores e servidores para compartilhar arquivos. Dentre as portas que a gente achou, a gente tinha 139 e 445. E é lá que o SMB roda. A porta 139 é usada pelo SMB sobre o protocolo NetBIOS, enquanto a porta 445 é usada pelo SMB diretamente sobre o protocolo TCP/IP. Então vale a pena explorar um pouco mais essas portas, e a gente pode fazer isso usando o Nmap com mais alguns switches. O SV procura por versões de serviços, e o P varre as portas específicas que eu passei. Primeiro a gente vê que o serviço Samba está rodando nessas portas. O Samba é uma implementação do SMB para sistemas Unix e Linux, então a gente pode supor que tem uma interação entre sistemas Linux, Unix e Windows. Podemos usar uma ferramenta chamada enum for Linux para enumerar os usuários do sistema. Essa ferramenta é usada para enumerar informações de sistemas Windows e Samba. É só digitar enum for Linux, o IP, -u. Bora dar uma geral no output e ver o que a gente recebeu aqui. A ferramenta tentou obter informações de domínio ou grupo de trabalho e achou workgroup. Ela também tentou obter informações do sistema e a gente viu a versão do Samba Server, que a gente já sabia. Ela tentou enumerar usuários, mas a variável user não foi inicializada. Depois enumerou os compartilhamentos de rede e achou um chamado Anonymous e um serviço IPC, ou Inter-Process Communication, rodando. A ferramenta também tentou obter informações sobre a política de senha do alvo e a gente descobriu que a senha mínima é 5 caracteres, a idade máxima da senha é de 37 dias, 6 horas e 21 minutos e a complexidade da senha está desativada. E finalmente a ferramenta tentou enumerar os usuários do sistema alvo, usando a técnica de ciclagem de RID, ou Relative Identifier. E é aqui que a gente encontra o que a gente estava procurando, os usuários Kai e Jen, os nossos devs. Então vamos ligar os pontos. Sabemos que a máquina tem um SSH rodando, encontramos o nome de 2 usuários, e sabemos que a senha do usuário J é mais fraca. Me parece uma boa hora para usar força bruta. Mais uma vez a ferramenta Hydra vai ser muito útil pra gente nesse trabalho. Então a gente passa a Hydra com o protocolo SSH e o IP, o nome do usuário e a lista de palavras para quebrar a senha dele. Aqui eu passei a rock e o .txt, que é um arquivo bem conhecido aí pelos hackers. Agora o que o Hydra vai fazer é testar várias combinações de senha nesse mesmo usuário até achar a senha. E a gente achou a senha Armando. Muito bom. Agora é só acessar o SSH com essas informações e tá feito. Não tinha nada no diretório do Manito aí, então eu voltei um diretório e vi a pasta do Kai. E acessando ela eu vi um arquivo, mas só ele podia mexer. De uma forma ou de outra já tava óbvio pra mim que a gente ia ter que fazer uma escala de privilégios, então para coletar mais informações eu fiz uma listagem de arquivos ocultos para ver se tinha algo ali, e eu achei um diretório .ssh e dentro dele 3 arquivos, e a ID RSA me chamou a atenção. Basicamente é uma chave privada do usuário Kai e elas são usadas para autenticar o cliente para o servidor. Então podemos abrir outro terminal aqui, passar as informações em um novo arquivo e tentar logar no SSH usando esse arquivo. Porém a gente recebe uma mensagem de erro. O erro é causado porque o arquivo da chave privada tem permissões muito abertas, e o SSH exige que o arquivo da chave privada não seja tão acessível por outros usuários por razões de segurança.
segurança. Mas dá para corrigir isso só alterando as permissões do arquivo. Com o comando changed nós podemos definir quem pode mexer no arquivo. Então a gente passa changed, as permissões e o arquivo. Esse número é a representação octal das permissões, que normalmente são representadas por binários, mas eu vou explicar sobre isso em outro vídeo. Só saiba que agora o arquivo tem permissões de ler e escrever nele só pro dono do arquivo. Funcionou, mas a gente tem outro problema. A chave é protegida por uma senha. A gente vai fazer uso de uma ferramenta chamada John the Ripper agora. Ele é uma ferramenta de quebra de senha muito popular, e ele é projetado para ajudar os administradores a testar a segurança das senhas nos sistemas. Ele é capaz de quebrar muitos tipos diferentes de hashes de senha, incluindo os usados pelo SSH. No entanto, ele não pode trabalhar diretamente com arquivos de chave privada SSH, e ele precisa de um hash de senha. É aqui que entra o SSH to John. O SSH to John é uma ferramenta auxiliar que vem junto com o John the Ripper. Ele é projetado para converter arquivos de chave privada SSH em um formato que o John the Ripper consegue entender. Então, o primeiro passo para quebrar a senha da chave privada é converter a chave privada em um hash de senha. Passamos o comando que leva até o arquivo, o nome dele e aonde a gente vai salvar o resultado. Isso criará um arquivo hash.txt, que contém o hash da senha, como vocês estão vendo aí. E agora a gente manda o John fazer a mágica dele, passando a word list que a gente vai usar. E de novo eu vou usar o Rockwell e o arquivo de hash que acabamos de criar. E ele achou, bem rápido até, e a senha é beeswax. Passamos de novo o arquivo para entrar no SSH com o Kai e colocamos a senha que acabamos de encontrar. E entramos. Agora é fácil. Listamos os arquivos, vemos o passo.back e lemos ele. Aqui está uma senha muito forte que segue a política de senha. Tudo isso pra gente virar root do servidor e assumir o controle total da máquina. Eu espero que tu tenha anotado tudo aí que eu falei. Eu falei meio por cima, por isso que é importante você pesquisar o que você não entendeu. Eu ainda vou trazer muitos vídeos explicando, vou trazer o básico, vou fazer um curso aí de Linux, coisinha aí já tô adiantando aí pra vocês. Tudo de graça aqui no YouTube, tá aí, só acessar, conversar comigo aí e tudo mais. Eu só peço que tu se inscreva e dê um likezinho aí, mano, só isso, tô pedindo mais nada não, aí eu te amo, rapaz, vamos ver, é isso aí.